Abbiamo ricordato che anche i genitori di Gesù dovettero fuggire dalla propria terra e rifugiarsi in Egitto per salvare la vita del loro bambino. Il Messia, il Figlio di Dio, è stato un rifugiato. Fala pessoal, estamos aqui de volta. Esse vídeo aqui é para aprofundar um pouquinho sobre o tema que a gente abordou no último vídeo dos refugiados, né? Esclarecer um pouco algumas dúvidas que ficaram, alguns argumentos que muita gente usa e principalmente sobre o vídeo do Bernardo Kister, que ele fez semana passada. Para quem não conhece, o Bernardo Kister é um cara que uns meses atrás levantou muita polêmica, levantando uma série de ataques contra a CNBB, a campanha da fraternidade e tal, que foi tema de um vídeo que eu fiz aqui, né, em resposta a ele. O Bernardo é muito influenciado pelo Olavo de Carvalho, assim como o Bolsonaro, muita gente importante, né, na mídia, na televisão, na internet brasileira. Só que é um pensamento bastante controverso sobre vários aspectos, principalmente se considerar que está dentro da igreja, né, que eles se dizem católicos, por assim dizer. Algumas pessoas ficaram estranhando aí do meu vídeo anterior o Bolsonaro, né, se declarar católico. O que aconteceu? Em 2016 ele foi batizado pelo pastor Everaldo, que na época era o chefe do partido dele, o PSC, lá no Rio Jordão. Tem imagem disso aí que colocaram na internet, vou passar para vocês. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que depois disso ele rompeu com o partido, mudou de partido e começou a falar que na verdade nunca tinha mudado de religião, que sempre foi católico, né? E eu vou deixar a explicação dele para vocês aí. Chupa. Olha só, eu sou Não, católico. ele Quer é saber minha evangélico. religião? É católico. Eu sou católico. A minha esposa E aí, é carioca? evangélica. Deixa ele responder, Ok? gente. Filha. A minha esposa é evangélica. Eu passei pelo Rio Jordão há 2 anos. O que sempre pregou na igreja evangélica? Que você tem que aceitar o Cristo na frente de todo mundo. Eu aceitei lá, o meu nome é Messias, inclusive, coincidência. Tava lá, tinha um pastor, e ele falou, não, eu aceito, e batizar, eu aceito. Tá bom, então vamos tratar assim então, vamos considerar que ele é católico. Mas antes de mais nada, eu queria deixar claro um ponto que eu abordei no último vídeo, que minhas irmãs até que me alertaram sobre o que eu tinha falado, que pode dar uma interpretação um pouco ambígua, então quero esclarecer de uma vez. Quando eu falei que se as pessoas estivessem preocupadas com refugiados, deviam se preocupar com as pessoas serem filhos, afinal o crescimento populacional é muito maior por causa dos filhos do que por causa dos refugiados, na verdade eu estava sendo irônico ali, eu não quis dizer de forma alguma que não era para as pessoas ter filhos, né? Eu falei aquilo imaginando que todo mundo já ia ter isso na cabeça, né, de uma forma sarcástica, só que realmente eu esqueci que realmente tem muita gente que pensa de forma diferente, que pensa que realmente filho é só despesa, né, filho... e tem até quem queira fazer controle populacional por causa disso, os neomatusianos, como tem um vídeo muito bacana que foi postado essa semana também do 2 Deus de Teologia, falando sobre o caso Alf Evans também, sobre o aborto como forma de controle populacional, e como não tem fundamento nenhum, você tem a mentalidade do Thanos lá do filme dos Vingadores, de que diminuindo a população você vai ter mais qualidade de vida para todo mundo, né? Eu vou deixar o vídeo aqui do 2 Deus de Teologia também, que eu acho muito bacana. Não querem acolher. O que aconteceu? Semana passada eu gravei um vídeo grande, né, que a minha pretensão inicial era postar um vídeo só. Só que aí, como eu vi que ficou muito grande, eram 2 temas diferentes, eu resolvi cortar em 2 vídeos. Então eu publiquei o primeiro no dia 1º, que falava sobre Alf Evans, eugenia, e o segundo eu só fui publicar no dia 4, que falava sobre os refugiados e o Bolsonaro. Só que entre esses 2 vídeos, o Bernardo Kister publicou no dia 2 ali, um vídeo com o mesmo tema daquele que eu ia publicar depois, dos refugiados. Ele trata, assim, da mesma linha do Bolsonaro, os argumentos muito parecidos, mas é como se ele aprofundasse os argumentos que o Bolsonaro usa. Então eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para lidar com esses argumentos de uma forma mais aprofundada, como ele coloca. Então, no vídeo do Bernardo, chamado Guerra Santa, ele ironiza muito as pessoas que defendem o acolhimento aos refugiados, né? Diz que isso é só coisa de politicamente correto, que é coisa que a gente quer fazer as coisas bonitinho e tal. Portanto, você, engraçadinho, que acha legal a imigração, nós estamos tendo no Brasil agora um problema com a imigração venezuelana. Mas ao mesmo tempo, assim como o Bolsonaro, ele não apresenta uma alternativa válida de acolhimento para as pessoas que realmente estão precisando, né? Eles batem muito na tecla só
da restrição, de ter que aumentar as restrições, que não pode acolher qualquer um e tal. Só que a grande questão é a seguinte, o que mais que a gente vai restringir? Que tipo de controle será feito, além do que já é feito? Porque ninguém fala. Todo refugiado tem todo o procedimento burocrático, né? Tem que preencher todos os dados, entregar toda a documentação que eles têm, e passa por um processo que às vezes demora vários meses, até anos, até ter o pedido de refúgio aceito. Então não é qualquer coisa, assim, não é qualquer um que chega na fronteira que é aceito como refugiado. E sinceramente, pelos trâmites que eu conheço, pela burocracia que eu conheço, eu acho que exigir mais do que isso, do que já é exigido, é muito difícil não cair na xenofobia, muito difícil não cair numa desconfiança prévia da pessoa só porque ela tem outra nacionalidade. Todo mundo fala dos problemas que está tendo lá em Roraima, cidade de Pacaraima, de Boa Vista, por causa do número de imigrantes, mas é claro, gente, se você triplica a população de uma cidade, se você enche de gente que não tem recursos e sem infraestrutura nenhuma, qualquer tipo de gente, pode ser americano, brasileiro, pode ser suíço, vai dar problema. A culpa disso tudo é do governo brasileiro, que abriu as fronteiras, né, fez uma coisa bem interessante, que foi a nova lei de imigração, só que agora não está dando infraestrutura nenhuma. E a solução, ao meu ver, é muito simples, gente. Pega esse povo que está em Roraima e espalha pelo Brasil, pronto. Não vai fazer diferença nenhuma no Brasil, 50 mil pessoas a mais espalhadas pelas cidades que a gente tem. Agora, no vídeo do Bernardo, ele toca num ponto muito delicado que o Bolsonaro já tinha comentado, que é a questão da cultura. O Bernardo fala com todas as letras, precisa integrar as pessoas à cultura local, para a gente não perder nossa cultura, valorizar nossa cultura. É necessário um processo claro, definido e bem criterioso de integração dos imigrantes dentro da cultura nacional. Valorizar a cultura ocidental. Valorizar isso que nós temos aqui, os livros, a cultura, os romances, aquilo que estabeleceu a visão sacra que a igreja deu e a visão cultural que nos foi passada, principalmente pela literatura. É muito importante a gente ter em mente o que o Papa Francisco falou e que eu deixei no meu último vídeo. Religião não se confunde com cultura. Identificate da non meglio specificato dovere morale di conservare l'identità culturale e religiosa originaria. El Papa Francisco recordó que es un error porque el mensaje cristiano es para personas de todas las culturas y además la Iglesia Católica se ha difundido en todos los continentes gracias a la migración de misioneros. Se a gente for reduzir a religião à cultura, a gente cai no mesmo esquema que muitos sociólogos, marxistas e tal, e outros analistas da religião, que não conseguem ver uma diferença entre as coisas, né? E o próprio cristianismo é uma religião que cresceu muito acima das culturas. Ele foi além, foi se disseminando. No começo mesmo, nossa, a gente nasceu ali no meio do judaísmo, mas rapidamente a gente já foi espalhando por várias culturas diferentes, grega, romana, assimilando coisas de todas as culturas e passando o que a gente tinha na nossa cultura. Qual o problema de você ter várias culturas coexistindo no mesmo local, como nós temos aqui no Brasil, por exemplo? É um país gigante e se a gente for pegar as diferenças culturais do Sul e do Nordeste, são muito grandes, se bobear muito maiores até do que algumas diferenças que a gente tem com os venezuelanos. Eu já morei com um colombiano, minha irmã tem uma grande amiga colombiana, conheci refugiados venezuelanos também. E é muito interessante quando a gente conversa com eles e pergunta sobre as diferenças culturais entre os países, o que eles notaram de diferença. Eles têm dificuldade de apontar, eles acabam apontando coisas muito locais, coisas aqui de Minas, coisas de outros lugares que eles tiveram no Brasil. Mas é muito difícil para a gente e para eles apontar diferenças assim mesmo. Não, isso aqui é só da Venezuela, isso aqui é só do Brasil, isso aqui é só da Colômbia. É muito mais parecido do que a gente pensa, né? E talvez se isso aqui fosse tudo um país só, se a gente falasse a mesma língua, a gente notaria menos coisas ainda. Então, Bernardo, se você for querer preservar uma cultura cristã, a gente vai ter que tudo que voltar a falar aramaico, a gente vai ter que ter os costumes judeus daquela época, porque aquilo ali que foi a primeira cultura cristã. Tudo que veio depois foi sendo uma junção de culturas. E se a gente for preservar nossa tradição cultural europeia também, a gente vai ter que deixar de tomar um pouco de banho, para falar a verdade, né? Porque isso é herança nossa dos índios, né? Os europeus não tinham isso. E muitas outras coisas extremamente positivas que a gente aprendeu com os índios, com os africanos, com os árabes que também ajudaram a colonizar o Brasil antes mesmo dele ter sido descoberto, porque eles já tinham influência em Portugal, lá com os mouros, né? Que depois passou pra gente tudo isso. Então, até o café que a gente toma todo dia é influência árabe. A cultura árabe já está bastante integrada aqui no Brasil. Todo boteco tem quibe,
Nós temos a maior rede de fast food árabe do mundo. Nós inventamos um sanduíche árabe fora da Arábia, que é o Beirute lá, que não tem nada a ver com o Oriente Médio, com aquele lugar. A gente inventou e falou que é árabe, mas não é árabe. E se a gente gosta de uma promoção, gosta de um desconto, gosta de negociar o preço e gosta de comprar a crédito, a gente deve muito isso aos árabes aqui no Brasil também. Foram os árabes que popularizaram essa prática aqui com os mascates, né, que eram comerciantes ambulantes que passavam de porta em porta na época, vendendo coisas e depois voltavam para cobrar. Eles eram chamados de turcos da prestação. Então olha que bacana, os árabes trouxeram para o Brasil uma prática de confiança no comércio. Olha, as pessoas desconfiavam muito deles, tinham muito preconceito na época, como tem até hoje, e eles quebraram esse preconceito mostrando que eles confiavam nas pessoas. Não, eu te dou essa mercadoria, você me paga agora, depois eu passo a pegar mais, e confiando em brasileiro para pagar, gente. Olha a confiança dos árabes na gente. Meu bisavô era do Líbano, minha bisavó era da Síria. Infelizmente, a geração da minha família não herdou muita coisa, né, da cultura deles, a gente não sabe falar nada em árabe. A única coisa que a gente herdou, e graças a Deus, foi a comida. Minha mãe faz um quibe, um charuto de repolho e uma pasta Ramos sensacionais. Eu convido vocês a comer aqui em casa qualquer dia. Agora, uma coisa que certamente eu herdei deles, assim como de todas as famílias que compuseram, né, a minha genealogia, foi os valores. Eles eram cristãos ortodoxos, com a maioria dos sírios e libaneses daquela época. E muito do que eles viveram está no meu sangue. Muito da busca deles por paz, por fugir da guerra, por dar uma vida de paz para os filhos e para os netos e para os bisnetos dele, está com certeza no meu sangue, sabe? Essa luta pela paz, eu acho que é algo que eu quero levar para sempre. Mas aí alguém pode falar, mas hoje é diferente, hoje tem muito muçulmano, hoje tem Estado Islâmico e tal. Gente, eu continuo com o desafio. Já tem milhares de muçulmanos vivendo no Brasil há várias décadas e nunca causaram problema nenhum. Me aponte um problema que eles causaram aqui. Né? E é claro, se um ou outro causou problema, vamos comparar com a porcentagem de brasileiros, de cristãos, de evangélicos, de religiões afro que causam problemas aqui. Se bobear, eles vão ser o que menos causam, né? Porque eles sabem que qualquer coisa que eles fizerem vão cair em cima deles, então eles devem fazer o máximo possível para ficar na onda deles. Ah, mas eles não aceitam as leis locais, eles querem pôr a lei deles acima da nossa e tal. Na cartilha para todo refugiado é muito claro isso, que eles têm que respeitar as leis dos países. Se não respeitarem, vão ser sujeitos à lei como qualquer um de nós. Gente, o pessoal que está vindo para cá, eles estão fugindo do Estado Islâmico. Eles não são do Estado Islâmico. Eles são justamente as alas mais pacíficas da religião que estão vindo para cá. E se a gente começar a ficar com medo de estar brigando as pessoas de bem por causa de uma ou outra má, a gente está discriminando pessoas. Não tem outra palavra. É isso que a gente está fazendo. E aí vem aquela pergunta, duvido que você abrigaria um refugiado na sua casa. Mais de 50, 60 mil venezuelanos já chegaram aqui e agora estão entrando no país. As meninas estão se prostituindo agora no Brasil e vão começar a se alastrar e vão começar a entrar. A pergunta é, você receberia um sem qualquer critério na sua casa? Não. E é curioso que esse seja um tipo de argumento muito utilizado também para quem defende o aborto, né? Quando a gente fala, não, mas tem que adotar a criança, tem que fazer alguma coisa, fala, duvido que você adotaria uma criança, duvido que... Enfim, sempre levando para o lado pessoal, em vez de continuar naquilo que deveria ser o ideal para todos. É claro que é complicado você abrigar uma pessoa desconhecida na sua casa, seja ela quem for. Agora, a questão é, será que isso é necessário? Porque até hoje eu não vi ninguém pedindo para abrigar ninguém na sua casa. Tudo o que a gente pede é para ajudar as pessoas a terem suas próprias casas. Eu, por exemplo, eu não precisei abrigar venezuelano nenhum na minha casa, mas dos que eu conheci lá em Juiz de Fora, eu abrigaria sem problema nenhum se fosse necessário. Agora, graças a Deus não precisou de acontecer isso e eu pude fazer uma coisa que até ajudou mais eles. Eu doei os móveis para eles construírem a própria casa deles. É isso que a gente está pedindo, gente. São ajudas para eles poderem levar a vida deles. A gente não quer fazer existencialismo nenhum. Mas essa ideia de abrigar na própria casa muitas vezes é usada como metáfora para eles falar, o Brasil é a nossa casa, nós devemos ter cuidado com quem entra na nossa casa e tal. A esse respeito, acho que quem pode explicar muito melhor que eu é o nosso querido Bento XVI. Una sola famiglia umana. Questo è il tema del messaggio che ho inviato per l'odierna giornata. Un tema che indica il fine, la meta del grande viaggio dell'umanità attraverso i secoli, formare un'unica famiglia, naturalmente con tutte le differenze che la arricchiscono,
ma senza barriere, riconoscendoci tutti fratelli. Così afferma il Concilio Vaticano II. Tutti i popoli, dice, costituiscono una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra. Por fim, tem muita gente com medo que fala assim, né, porque não aconteceu nada até hoje, que não pode acontecer. Os muçulmanos às vezes só estão esperando crescer mais para tomar a cultura para eles. E eu faria a seguinte reflexão: será que o que incentiva a violência é termos culturas diferentes? Ou será que é uma das culturas se sentir superior à outra? Porque para mim é isso que acontece no Estado Islâmico, ou todas as culturas fundamentalistas islâmicas, muçulmanas, né? Eles se acharem superiores. E foi exatamente o que aconteceu com a cultura europeia quando ela saiu se expandindo pelo mundo inteiro em nome de Jesus, que eles achavam que estão fazendo isso em nome de Cristo, e aí saíram dizimando, matando a população indígena aqui do Brasil, da América Latina, da África, fazendo atrocidades, escravizando os povos por se acharem superiores. E como alertou o Papa Francisco, o problema muitas vezes não são os muçulmanos dos países distantes, não. São as pessoas dos nossos países, da nossa cultura, que muitas vezes se desencanta com a hipocrisia de muita coisa dessa cultura que a gente tanto defende e vão buscar algo mais radical lá. Então a solução para mim é essa: se você acha que a sua religião, que a sua cultura tem algo mais a oferecer para as pessoas do que a cultura e a religião dos outros, atrai essas pessoas para o lado de cá. O Bento XVI disse isso: o cristianismo não cresce por proselitismo, ele cresce por atração. Não adianta impor nada, não adianta preservar a cultura. A cultura tem que ser preservada por ela mesma, a religião tem que ser preservada por ela mesma, ter essa força. E para ser absolutamente sincero, o tom que o Bernardo usa no vídeo, as chacotas que ele faz com quem está defendendo os refugiados, e o fato de hora alguma ele se basear na Bíblia, se basear em nenhum documento da igreja, talvez por conhecer o que a igreja diz em relação a esse ponto dos migrantes, dos refugiados, sobre mais dúvida realmente sobre qual que é a intenção dele. Se ele realmente quer construir algo com a igreja ou não. Por fim, eu queria deixar a seguinte mensagem. Eu faço parte, como eu já falei, de um grupo que ajuda a acolher os refugiados venezuelanos e fazer com que eles consigam ter a sua própria vida, desenvolver aqui no Brasil, para eles terem condições, depois que a situação no país deles melhorarem, poder voltar para lá com tranquilidade, com as famílias dele. Ninguém é obrigado a ajudar, ninguém é obrigado a doar, ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, eu acho que todo mundo, principalmente quem se diz cristão, tem a obrigação de não atrapalhar quem quer ajudar. Se você não quer, se você não concorda, por favor, não atrapalhe a caridade do outro. Não faça um ato demoníaco de dividir o que está sendo construído. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigado. Então o rei dirá aos da sua direita: vinde, benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era migrante e me acolhestes.